Essa é a escultura no premolar, dente 14. A face vestibular ela tem uma forma bem parecida com o dente canino, né? Um pouquinho menor. E a face lingual um pouquinho menor do que a vestibular. Vamos lá, vamos para os desgastes. Tá bem próximo aqui. Então a forma geométrica aqui já está praticamente concluída. A face vestibular, né? E a face lingual. Então vamos definir agora as faces, o contorno das faces vestibular e lingual. Lembrando que, como esse dente ele tem é bicuspidado, tem duas cúspides, né? A gente vai ter que dar aqui a forma de contorno piramidal, né? A forma geométrica de duas pirâmides bem definidas aqui. Também, por a face distal, né? A gente vai definir as faces vestibular e lingual. Então, a escultura desse dente já é um pouco mais interessante
do que dos incisivos, né? Justamente por causa da presença das cúspides. Então vamos começar aqui pela face vestibular, né? Então no desenho geométrico. Se para o canino a gente tinha a forma de um balão, né? Uma pirâmide, básico quadrangular, agora para o premolar, primeiro premolar, o dente 14, nós vamos ter uma dupla pirâmide, né? Então um dente que já envolve um pouco mais de habilidade e é mais interessante também para esculpir. Mesma coisa a gente vai fazer para a face lingual. Lembrando que como as cúspides linguais são bem menores que as palatinas, né, do que as vestibulares, então nessa fase a gente tem que ter um pouco de cuidado para não desgastar demais. Eu acho que está sendo um grande problema para quem está iniciando, né? Já vai dando uma forma de dupla pirâmide, né? Lembrando que ao fazer essa forma de dupla pirâmide, como vocês estão vendo aqui, a gente já consegue definir praticamente os sulcos principais, né? Médio distal nesse caso, e as vertentes triturantes, né? De um lado e de outro, né? Com a forma geométrica bem grosseira, e as vertentes lisas, tá? A partir de agora a gente já inicia o acabamento para esse dente. Uma vez definida a forma geométrica agora, a gente parte para os acabamentos, certo? Eu sempre gosto de começar aqui pela face mesial, né? Então vamos na face mesial, definindo um pouquinho aqui o colo e fazendo os arredondamentos, né, necessários. Uma forma geométrica bem determinada já se torna mais fácil se obter a forma dental desejada desse dente. A face mesial aqui praticamente concluída, né? Agora vamos para a face distal. Tomando bastante cuidado para não invadir o espaço aqui que a gente pré-determinou das cristas, né? As cristas marginais aqui, longitudinais para esse dente. Agora preventivamente você pode deixar um pouco mais grosseira a tua escultura para depois, quando definir as raízes, determinar a linha de colo e fazer alguns acabamentos outros necessários, né? Mas dessa forma inicial a vestibular está praticamente concluída. Agora a gente parte para a face lingual, né? Vamos tirar essas formas de contorno muito quadrada, né, que a gente deixou da forma geométrica, fazendo alguns arredondamentos, uma forma, a função mais adequada para esse dente, né? Lembrando que esse dente segue o padrão geral de inclinação das faces, convergência para cervical, né?
e pela face horizontal convergência para a lingual, porque a lingual dela é sempre menor do que a vestibular. Então, nesse dente você tem que tomar uma atenção especial para o desgaste, observando a face oclusal para poder acertar a escultura dele, né? Uma característica marcante do premolar é essa cúspide lingual palatina bem, com suas vertentes triturantes bem deslocada para mesial, né? Então a gente já procura deixar uma forma de contorno bem próxima a isso. Desgastando ou arredondando, né, um pouco mais a face distal do que a face mesial. Mas o premolar já vai tomando um pouco de forma aqui. Eu gosto de deixar a escultura desses dentes com cúspides a escultura de sulcos e fóssulas, né, por último, porque você ainda tem a possibilidade de definir melhor toda a face vestibular, né, mesial, distal, todas as faces, para poder depois trabalhar na oclusal desse dente, né? Deixando sempre os sulcos, fóssulas e fissuras sempre por final. Uma vez definido aqui a cúspide, né? Agora a gente vai partir para as raízes. Okay. Vamos definir, Vamos definir agora as raízes, né? Dividindo aqui o terço intermediário do bloco em 2, como sempre. Lembrando que, via de regra, esse dente tem 2 raízes, né? Mas no terço cervical a gente praticamente não vai definir 2 raízes para ele. Só o bulbo radicular. Então já facilita bastante, né? Vendo aqui a face vestibular. Vamos aprofundar um pouco mais esses sulcos. Vamos lá. Vamos determinar as raízes aqui. Sempre apoiando o lecron próximo da cervical aqui, você já tem uma forma de raiz já pré-determinada. Se a escultura está bem certinha, né? Não tem grandes mistérios para fazer a raiz não.
vendo? A raiz está praticamente definida. Agora restando para a gente fazer a linha de terminação do colo, né? A linha cervical, né? Também para esse dente vai ser uma linha bem sinuosa, nas proximais vai descrever uma curvatura, né, bem específica, uma concavidade maior na mesial. Sempre observa se a face, se as cúspides, a face mesial ela está realmente maior do que a distal, né? Ele corresponde a essa função específica do dente. Bom, uma vez definida a raiz e a linha de colo, né? Essa linha cervical. Então agora resta para a gente fazer, dentro desse critério de acabamento, somente a escultura oclusal praticamente, né? O desenho das fósforas e fissuras. Dando algum contorno, melhorando algum contorno aqui da face vestibular. As vertentes lisas, né? Arredondando um pouco mais a face distal, diminuindo, né, um pouco a face distal, se ela estiver muito parecida com a mesial, né? Para isso você pode trabalhar um pouco mais as vertentes lisas, né, da face vestibular, já fazendo algum suco aqui de desenvolvimento, né, dando alguns critérios de beleza para a escultura. E agora vamos trabalhar na face oclusal. Bom, a formação dos sulcos, as fósforas, né, e fissuras, ela segue um padrão que tem uma função específica. Ele não deve ser feito aleatório, né? Para esse dente a gente não tem muitas fósforas e fissuras, mas tem basicamente o sulco principal, né, mesovestibular. A gente pode definir aprofundando um pouco mais aqui a escultura. A gente pode utilizar também a ponta desse instrumento do kit PKT, né, para poder definir. E ele serve basicamente para isso, esse instrumento, para definir sulcos.
nossa face oclusal, né, com todos os seus detalhes, é praticamente terminada. Face vestibular, face mesial, a face palatina, né? Sempre lembrando que a vertente gira um pouquinho mais para mesial, né? A gente pode até diminuir um pouquinho essas cúspides, porque muito embora a vestibular esteja maior do que a lingual, a gente pode diminuir um pouquinho. Como sempre tem bastante coisa para melhorar. Mas é isso.